Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos agora numa disciplina muito importante. Nós iremos iniciar essa disciplina que é angiologia, né? As pessoas têm um desejo muito grande de conhecer essa doutrina profunda, muito profunda, que é a angiologia, né? O estudo dos anjos, a doutrina dos anjos. A princípio, quero falar para os irmãos que esse estudo aqui é o estudo para conhecimento a respeito dessas criaturas que Deus criou. Só que o propósito é mostrar a grandeza de Deus, né, através desses seres, que são seres que foram criados por Deus e que obedecem às ordens de Deus. Então, nós somos contra a angelatria, ninguém pode adorar anjos, cantar para anjos, né? Nós adoramos a Deus, prostramos a Deus o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor. Então vai esse alerta aí para algumas pessoas, né, neófita na fé. Nós temos esse objetivo de mostrar nessa doutrina, através dessas criaturas que Deus criou, a grandeza do nosso Deus. Então, meus irmãos, para nós entendermos a doutrina dos anjos, a primeira coisa que devemos entender é que Deus é o Criador de toda a existência espiritual, a existência celestial e a existência física. Então, Deus é o Criador. Está aí na tela aí alguns versículos que comprovam que o nosso Deus é Criador. Neemias, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: Tu és, Senhor, tu só és, Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, e todos os seus exércitos, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto nele há. Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus que te adora. Então, esse versículo mostra, comprova que o nosso Deus, ele é Criador. Em Jó 38 e 4, você pode ler esse versículo aí, também comprova que o nosso Deus, ele é Criador. E nós vamos citar essa referência em alguns slides aí. Então eu quero ler Colossenses 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, aqueles versículos que nós lemos, vocês percebem que dá uma base clara que o nosso Deus, ele é realmente um Criador. Agora, existem 4 declarações bíblicas, né, da origem de tudo. Então, nós temos essa convicção. A primeira declaração é que Deus, ele é autor da criação. Então, está aí alguns versículos. Então, eu queria ler somente o primeiro, Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou, né, todas as coisas foi Deus. Em Isaías 40, versículo de número 12, então aí mais um versículo bíblico que comprova que Deus é autor de toda a criação. Isaías 40, versículo 12 diz assim: Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmo, e recolheu em sua medida o pó da terra, e pesou os montes e os alterou em uma balança. Então a pergunta, quem? Então, o nosso Deus. Então, Deus, por ser Criador, nós também temos Jesus como também Criador. Então você pode ler ali em João capítulo 1, versículo 3,
que comprova que Jesus ele é criador, que nada do que existe, né, existiria sem o verbo de Deus, sem Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Então, esses versículos aí mostram também que Jesus ele é criador. E, por sua vez, também o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus também é criador. Então, se você ler, eu vou ler em Jó 26, e o versículo de número 13, está aí no slide aí. Jó 26 e 13 diz assim: pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, o Espírito Santo, ele é também criador. A segunda declaração que nós vemos aí é que Deus criou tudo pela sua vontade soberana. Então, Deus ele tem uma vontade soberana e uma vontade permissiva. Então, Deus, pelo seu poder soberano, ele criou tudo que existe. Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 1 e 1, a parte B, vai mostrar que Deus ele tem essa vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, a palavra do Senhor: nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus tem uma soberana vontade. E por essa soberana vontade, Deus criou tudo que existe, tudo aquilo que nós vimos, estamos vendo, né? As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Além dessa vontade soberana na criação que Deus criou, Deus também, ó, a Bíblia traz essa declaração, que a criação teve um começo. Então, o nosso Deus, ele é eterno, ele é um ser atemporal, ele não depende de tempo, de espaço, né? Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, todas as coisas têm origem em Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então, no princípio, então, a criação teve um princípio. Mas eu queria ler em Salmos 90, versículo 2. E esse versículo é muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é comprovado que a criação de Deus ela teve um começo. E quarta declaração bíblica da origem de tudo é que Deus criou tudo do nada. Então, a sua palavra, Deus criou tudo pela sua palavra. Então, Salmos 33, e o versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Versículo 9: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Irmão, são versículos extraordinários. Você pode ler aí em Salmo 148, versículo 8, que quem louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, o nosso Deus, irmãos, ele criou todas as coisas do nada, pelo poder da sua gloriosa palavra. Agora, no processo da criação de Deus, né? Nós vemos que Deus ele criou as coisas espirituais. Então, se você ler Jó, capítulo 38, versículo 7, você vai perceber aí que os anjos de Deus, ele aparece aí como os filhos de Deus. Quando as estrelas das alvas juntamente se alegravam, cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, se quando Deus criava, né, essa criação física, material, glória ao nome de Jesus,
Deus, ele tinha criado seres espirituais. Ele tinha criado uma dimensão celestial. Se você observar Provérbio, do capítulo 8, do versículo 23 e 26, você vai perceber que Deus, ele se tratando da sabedoria, né? Que é uma peça, ela está representada por Cristo, né? Ela toma uma personificação em Cristo. Diz que a sabedoria foi ungida desde o início. Antes que os abismos fossem gerados, antes que haver fontes de água, antes que os montes fossem firmados, antes que os alteiros fossem gerados, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então, está aí uma verdade desse processo. Deus criou as coisas espirituais. Primeiro, as espirituais. Segundo, Deus criou as coisas materiais. Então, somente aquele versículo que nós já lemos já, está aí, Tu só és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus que te adora. Então, Deus cria as coisas espirituais, e agora Deus traz à existência, pela sua palavra, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é físico. Deus traz à existência pelo poder da sua palavra. Aí, nesse processo da obra da criação, né, Deus, ele também é criador da vida. Então, se você vê, eu quero ler esse versículo de Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, se você ler desde Gênesis capítulo 1, versículo 11, 20 em diante, você vai perceber que foi Deus que deu vida. Os animais, as plantas, né? As aves, os animais selvagens, os gados. Então, Deus, ele é o autor da vida. Então, se você observar, e eu não coloquei aí, né? Para não ficar muita coisa nesse slide, mas em João, capítulo 1, isso aqui é muito importante, João, capítulo 1, e o versículo de número, vou ler do 3 e 4, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a vida teve origem em Deus, em Cristo, na Trindade Santa. Então, está aí, nesse processo da obra da criação, Deus, ele criou a vida sobre a terra. Então, a vida não surgiu do acaso, não passou aquele processo da evolução, como muitos acreditam. Então, nós temos o autor, nós temos aquele que criou as coisas espirituais, as coisas materiais, e aquele que deu a vida, pois ele é a origem da vida. Meus irmãos, após você agora compreender que Deus é criador, né, das coisas espirituais, celestiais, das coisas físicas, materiais, e que Deus, ele é o autor da criação, e que Deus foi que deu a vida a todas as coisas. Então, nós devemos entender agora o que se trata essa doutrina dos anjos, né? Pois nós iremos agora entender uma das criações de Deus, algumas criaturas que Deus criou, que foram os anjos. Então, essa doutrina dos anjos segue uma lógica, né? Logicamente, a doutrina de Deus. Então, pois os anjos são fundamentalmente os ministros da providência de Deus. Essa doutrina permite-nos conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, a obra e o destino dos anjos. Então, a angelologia, ela vai abordar
né, este tópico muito importante, como se trata da angelologia. Então, nós vamos aprender agora, né, essa doutrina espetacular, né, sobre os anjos, né, que Deus criou. Então, vamos agora entender essas criaturas, né, essa realidade da criação espiritual, né? Primeiro está aí, os anjos são reais. Esse termo angelologia vem de dois termos gregos, ângelo, né, quer dizer mensageiro. De uma forma geral, os anjos são de Deus. Há um termo também, no hebraico, eu não coloquei nesse slide, mas é malaca. Esse termo malaca também quer dizer também anjos, mensageiro do Senhor. E essa expressão anjos de Deus, né? Anjo de Deus, ou anjo em si, muitas vezes tem uma conotação negativa. Então, existem os anjos bons, né? Os anjos que são os anjos santos, que obedecem a Deus, que assistem diante de Deus, e tem os anjos caídos, que é um assunto que nós vamos tratar aqui. Então, às vezes, nós também iremos entender, né, que esses anjos decaídos tornou-se também demônio. Então, mais uma vez, nós vemos que algumas referências bíblicas se referem aos demônios como os mensageiros também de Satanás, certo? Então, quem são os anjos? Então, eu poderia dizer, primeiro, são seres espirituais criados por Deus. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 14, Hebreus capítulo 1, versículo 14, observe esse texto bíblico, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que irão de herdar a salvação? Então, se você observar o versículo anterior, desse capítulo 1, versículo 13, faz a referência aos anjos. Então, os anjos são espíritos ministradores. Segundo, os anjos são seres superiores aos seres humanos. Então, Hebreus 2, 7 a 8, diz assim, ó: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo de seus pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, observe esse versículo aqui, faz uma referência a Cristo. E Cristo, na sua condição humana, né? Ele era inferior aos anjos, os anjos de Deus. Então, se você observar aqui, os anjos eles são superiores dentro de um contexto humano. Quando a igreja for glorificada, aí a história vai mudar, porque a igreja vai passar a entrar na dimensão, na qualificação, será semelhante, não igual, será semelhante aos anjos. Então, após a igreja passar por esse processo, aí vai mudar um pouco essa questão, quem será superior, se a igreja ou se os anjos. Os anjos são seres dependentes de Deus. Então, se você ler Salmo 104, e o versículo de número 4, você vai perceber, glória ao nome de Jesus, Salmo 104, versículo 4, que os anjos são dependentes de Deus, depende do mover de Deus na sua vida, trabalho na sua vida, no seu ser. Diz assim, ó: faz dos seus ventos mensageiro e seus ministros um fogo abrasador. Então, essa referência aqui de respeito aos anjos do Senhor. Então, é Deus que concede poder, autoridade, né, a esses seres angelicais, a esses seres que são
superiores ao ser humano, que são seres espirituais. Meus irmãos, nós iremos dar uma pausa, iremos fazer uma oração de agradecimento, né? Para o vídeo não ficar muito longo e pesado. Então o limite realmente são 20 minutos. E nós iremos orar, agradecer a Deus por este momento, né? E nós iremos continuar, né, com a parte 2 dessa parte introdutória a respeito dos anjos do Senhor. Então, Pai de amor, Pai Santo, eu te agradeço por este exato momento, Jesus. Que o Senhor continue abençoando teus servos, teus filhos, a tua igreja, Senhor. Edifica teus filhos, ó Pai, com esta palavra. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Então, iremos continuar. Vocês aí assistem também a segunda parte dessa primeira aula sobre angelologia.